Olá, gente, mais um Backcast, né? Backcast, né? Gente, o que é o Backcast? Uma sala de visita, entre amigos, que nós podemos trazer pessoas que a gente gosta, pessoas que a gente admira, pessoas que a gente tem uma admiração muito grande, pessoas que têm um conhecimento científico fantástico, que têm um conhecimento necessário, são pessoas que mudam as opiniões de muita gente, que trazem opiniões mais relevantes, não só do Brasil, como internacionalmente, você está falando. Falei bem, né? Você tá falando bem, ótimo, até acertou o nome, né? Decorei esse daqui, decorei daqui, né? Isso, né? Então, a intenção realmente é fazer uma sala de visita, conversar aqui, por isso que chama Baque-Papo. Não, Backcast. Né? Eu fiz de propósito, aqui, né? Então, o Baque-Papo é um programa de rádio que nós temos, que é de toda sexta-feira, toda sexta e segunda-feira, pela rádio Vibe Mundial, né? E aqui nós temos o Backcast, que é um podcast. Justamente a gente fala tudo isso, ter a oportunidade de trazer pessoas que a gente gosta, pessoas que a gente admira, né? Que tem novidades, gente, novidades novas. Novidade nova é bom, né? Gostei, isso, novidade nova, né? Por isso gostei. que é sempre minha parceira aqui, Andréia, né, Andréia? Oi, doutor. Doutor Bach. Doutor Bach, né? Isso. E quem que nós trouxemos hoje? Nossa, uma pessoa maravilhosa. Hoje é especial, gente. Especial, nossa. Hoje vai mudar a tua vida. Eu vou contar uma coisa. Né? Não, eu vou contar, eu confesso. Eu tenho medo quando você fala assim. Eu confesso, eu trouxe uma pessoa de interesse. Interesse próprio, eu preciso emagrecer, estou no processo de emagrecimento. Quero chegar aos 50 daqui a alguns meses. Eu tomo milkshake. Quero chegar aos 50 daqui a alguns meses. Muito bem, então eu falei, preciso achar uma médica, nutróloga, a melhor do Brasil. Quem é? Doutora Fernanda Crespo. Imagina, é um Seja prazer. bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. É muito gostoso realmente a gente estar entre amigos, né? E pra gente tratar de alguns assuntos de forma tão natural. Né? É verdade, né? E se eu puder contribuir com alguma coisa, não, você pode contribuir. Se eu conseguir ajudar em algum aspecto, já fico uma feliz. Consultinha, por favor, né? Já tá querendo explorar, já, André, é assim mesmo, gente, né? Por falar nisso daqui, eu tô vendo, tem tanta coisa, essa daqui é silicone, é prótese de silicone? Não parece uma prótese? Parece. O que seria isso daqui, doutor? Vou explicar para vocês. Sim. Isso aqui é um balão elíptico que a gente fala, né? Sim. Esse material... Mas vai no seio? Eu achei, mas eu falei, gente, eu já tô tipo chamada de Jodó Todinho na rua. Vai ser a Jojó Todinho branca. Imagina. Isso aqui não é uma prótese. É um balão elíptico, né? Que a gente chama... Essa empresa se chama Allurion. Allurion. E ela chegou aqui no Brasil em março desse ano, é bem recente. Esse balão, essa película é de poliuretano, né? É uma cápsula vegana. E isso aqui, veja, doutor. Nossa. Isso aqui que nada mais que é. Então, é como se fosse... É uma película de poliuretano, né? É vegano, certo? Essa prótese de mama, né, que parece esse balão cheio, aí dentro tem água. Isso é água. É água. Isso é água. Esse balão, na verdade, ele tá cheio aí na sua mão e ele é essa cápsula aqui vazia. Essa cápsula? Você tá brincando? É essa cápsula. Fica desse tamanho? Fica desse tamanho todo. Aí dentro tem aproximadamente 550 ml de água. Nossa, mais de meio Deixa litro. eu ver. Mais de meio litro. Gente, eu acho que eu carrego mais que 200. Porque tá bem menor que o meu peito aqui, gente. Imagina, doutor, olha o peso que eu tô pegando. Se faltar água, a gente já tem um reservatório no estômago. Não, então quer dizer que a pessoa engole isso daqui? Exatamente. Isso. Como é que funciona? Então, isso é um balão, né, que antigamente a gente usava um balão gástrico, mas precisava de sedação, né? E também endoscopia ou, além disso, uma cirurgia. Hoje... Antigamente a pessoa tinha um balão que a pessoa botava no estômago. Geralmente eram pacientes, às vezes, que precisavam perder peso para até passar por uma cirurgia bariátrica, né? Então, futuramente. Então, assim, eram pacientes que estavam com índice de massa corpórea, né? Muito elevado. E aí, para que conseguisse passar por uma cirurgia bariátrica,
eles precisavam perder um pouco de peso, então a gente fazia em centro cirúrgico, sob anestesia, né, com o médico endoscopista, colocava esse balão. Isso... Enchia com água também o balão? Não, era totalmente diferente esse balão. Esse balão, a gente tinha que fazer esse procedimento anestésico para colocar e para retirar. Esse Ele balão... não era absorvido, não era nada esse não. negócio? Era assim, era necessário colocar, Uma coisa retirar. meio punk, né? Uma coisa meio... Pois é. Invasivo, né? Invasivo. Mas, graças a Deus, né, como tudo evolui, o balão evoluiu. E agora, esse balão... Esse é o balão agora? Esse é o não balão. se usa mais aquele outro? Você não deveria usar? Aqui, assim, no Brasil, se tornou um pouco obsoleto, né? Então, assim, a gente tem coisas mais modernas. Pois é. Esse, diferente do outro, a gente não precisa de sedação, a gente não precisa de endoscopia, né? Tampouco cirurgia. Esse balão, você engole, então essa cápsula que o senhor está na mão. Essa é a mesma. É a mesma. É a mesma aqui. Só que esse tem um barbantinho aqui preto. Isso. Essa cápsula tá com catéter, né? E essa outra não. Tá. Mas o que acontece é que essa cápsula, essa aqui, ó. Sim. Abre a boca, né? Abre a boca. Eu não tô querendo engolir esse negócio. Essa cápsula, quando a gente vai introduzir, claro que a gente faz uma consulta, avalia o paciente, assim, existem indicações e contraindicações para que essa cápsula seja usada, né? Uma contraindicação. Então, uma contraindicação absoluta seria paciente que já fez uma cirurgia bariátrica. Sim. Isso seria, assim, contraindicação absoluta. Uma outra contraindicação, pacientes que têm hérnia de esôfago, maior de 3,5, 4 centímetros, né? E gestantes, claro, né? E pacientes que tenham algumas outras síndromes de trato gastrointestinal. Refluxo não tem nada, no contrário. Então, o refluxo, ele pode estar associado com uma hérnia esofágica, né? E aí a gente precisa de alguns exames. Isso, a gente precisa avaliar por exames o tamanho, né, dessa hérnia, para que a gente possa usar. E uma outra contraindicação importante de refluxo são pacientes que já fizeram a correção cirúrgica dessa hérnia de hiato, né? Então, esses pacientes também, eles têm essa contraindicação. Nossa, doutora, é muito revolução, né? É um avanço da medicina muito grande. Eu brinquei, lógico que a gente brincou com essa coisa de silicone, mas eu vivo na prática, né? E eu sei assim, eu vivo, e muitas pessoas quando eu falo assim, eu quero fazer a cirurgia, e todo mundo fala, até na minha própria casa, eu falo assim, André, tem um rosto tão bonito, mas coitado do corpo, né? Então assim, eu fui... Suas amigas falam isso pra você? Da minha família fala. Tem que ser família. Então, a gente brinca, mas tem muita gente que tá assistindo, que vai agora ativar o sininho e também começar, né, seguir a gente, por favor. Muita gente, a gente tem boa visualização, mas as pessoas não atingem. Segue a gente aqui, segue a gente, toca no sininho aqui, vocês vão ajudar muito, colaborar muito. Então, quebra esse galho. E divulga esse vídeo, né? Avisa. Divulga se você está se identificando. Então, assim, se você é igual eu, tenho uma família que fala que o rostinho tá bom, mas o corpo já era. Mas a gente brinca, mas a obesidade é uma coisa séria. Não é só nem de beleza, é de saúde, né? E aí a gente fala assim, todo mundo fala, eu quero operar. E na verdade eu quero operar o peito. Aí a pessoa fala, não, você vai fazer mesmo a bariátrica, né? Você é indicada, porque eu tô muito acima dos 30 e poucos lá. De IMC, né? De massa e aí a gente fica com medo, falar, não, só a bariátrica vai resolver, Aí vem essas coisas e a gente fala, meu Deus, eu nem imaginava que existia uma tecnologia dessa e que não tem riscos. Não, é extremamente seguro. É claro que quando a gente faz esse processo, né, de colocação, a gente, em 2 etapas, a gente consegue fazer um raio-x para avaliar em que porção do estômago que tá, né? Uma vez que o balão chega em uma porção determinada, né, do estômago, com tranquilidade, após o raio-x, a gente consegue encher através desse cateterzinho. Então, vamos ver. Vamos fazer em mim. Ótimo. Tá? Eu peguei essa capsulazinha. Isso. E já vai com o cordãozinho? Vai com o cordãozinho. Então o cordãozinho fica para fora. Isso. Então, Não dá enjoo da pessoa? Então,
como que a gente faz isso? O paciente fica sentado, né? Então, assim, tá numa cadeira. Uma cadeira especial? Uma cadeira geralmente uma cadeira de consultório, né? Sim. Então, assim, é claro que primeiro a gente explica para o paciente para que a gente quebre esse processo todo de ansiedade, né? Uma vez que a gente não faz com sedação. Aflição também, né? Sim, então é tudo muito explicado. Sim. É claro que Eu ficaria nervosíssimo. Pois é, mas olha só. Sim. Uma vez que você tem contato, que você entende... Toma com água. Com água, copo d'água. Então, por exemplo, vamos imaginar que o senhor passou comigo em consulta, que o senhor pode ter algumas doenças associadas por conta dessa obesidade. Sim. E às vezes toma remédio para pressão, colesterol. Muitas vezes, assim, o paciente está com autoestima lá no pé, tá tendo até problemas, né? Às vezes de trabalho, problemas com o parceiro, enfim, né? Problemas família esculacha. Pois é. Família esculacha. Isso. Os filhos, as crianças são super sinceras, né? Sim. Fala, mamãe, né? Vamos melhorar. Mamãe, não tá boa essa roupa. Aí você fala, puxa, né? Então, vamos cuidar disso. E eu acho que, assim, é claro que a gente tá falando, né? De uma ferramenta. Sim. E, de fato, é muito importante a gente estar feliz com a gente, né? Acho que isso vai além até do corpo. É saúde, né? Acho que saúde é o que importa. Exatamente. Então, eu tô com todos esses problemas. Eu fui te procurar. Isso. Ele sentou na cadeira. Sentou na cadeira, a gente fez a primeira consulta. Sim. Lógico que eu te pedi exames. Você me contou se você tem alergias, se você já fez cirurgias, né? E aí, ok, a gente... Eu não tenho histórico de uma outra operação de cirurgia bariátrica, não fez cirurgia... Eu não tenho hérnia, não tenho... Ele tá indicado. Ele tá indicado, pronto. Então, como que funciona? Chegar... Marca o dia? A gente marca o dia, claro. De fato, a gente pede que não coma nada, né? Que esteja em jejum, porque se acontecer um episódio de vômito, né? Que a gente nem tenha nenhum risco de broncoaspirar. E então, fica sentado, a gente coloca essa cápsula em uma porção mais distal, que a gente pode dizer, para que não dê o gatilho do vômito, né? Então, a gente já coloca mais ali... né, o próprio médico pertinho. coloca. Assim, você fala, abre a sua boquinha, deixa um copinho de água sem gás, água mineral, do lado do paciente. E aí, a gente coloca essa cápsula. E aí, a gente vai conversando. Vocês estão vendo essas medidinhas aqui, ó? Um risquinho, 2 risquinhos, 3 risquinhos, né? E aí, a gente vai conversando com o paciente. E o paciente vai engolindo com a água, certo? Ok. Uma vez que o paciente tá indo super bem, a gente vai conversando, vamos imaginar, em 10 minutos a gente consegue fazer com que o balão chegue até a última porção. Demora 10 minutos, ele vai tomando água. Ele vai tomando água. Vai tomando água. Ele vai tomando água. Se o paciente tiver alguma complicação, ânsia, se tiver muito difícil para ele sozinho fazer esse processo, dentro desse catéterzinho aqui, a gente consegue inserir, por esse buraquinho, a gente consegue inserir como se fosse um fio-guia, que a gente chama, um estilete, um fio-guia. E aí esse catéter fica um pouquinho mais duro, mais rígido. E aí, com a ajuda do médico... Ele vai empurrando. A gente vai empurrando devagarzinho. E a pessoa não fica com enjoo? Não, a pessoa, ela vai tomando a aguinha dela. Em determinado momento, a gente até troca a água, a gente dá uma aguinha com gás, né? Porque daí essa sensação diminui um pouquinho, né? E aí, em 2 momentos, a gente faz o raio-x para avaliar em que porção do estômago que tá esse catéter. Mas fica o cordão para fora, né? E o cordãozinho para fora, exatamente. Então, ela tá ali, né, com a cápsula e o... Deve estar suando nessa época, Sora. Não fica nervosa? Tá feliz. Ela pensou na gordura, nas pessoas falando mal, o espelho que ela não olha há tanto tempo. Nossa. Ela pensou na roupa que ela quer comprar, que ela vai usar. Ela pensou naquela todo viagem. Todo psicológico do negócio. Ela pensou naquela viagem que ela vai fazer. Veio uma força que Deus até duvida. Porque ela chorou tanto tempo, ela se culpou, ela sofreu. E ela tá pagando também, não é nada barato. Exatamente. E esse programa, além de tudo isso, isso é uma coisa muito importante, que esse programa, né, que é da Lurion, ele compreende também um auxílio psicológico. Então, assim, não é eu, a médica nutróloga, que vou fazer isso sozinha, eu e o senhor.
nós temos uma equipe. Então, sou eu, a médica, tem a psicóloga, tem a nutricionista, aonde o senhor, como paciente, vai ser acompanhado, né? Não é que a gente vai colocar o balão, tchau, depois você me liga, vê quanto que você perdeu. É que mexe muito com o psique da pessoa, né? Com a cabeça da pessoa, com né? certeza. Tem que ter esse acolhimento da medicina integrativa, né? Exatamente, né? Então, assim, eu vou só terminar essa parte para daí explicar o restante. Sim. E aí, então, uma vez que a gente fez esse primeiro raio-x e demonstrou que Já o balão... já tá no nível 3 aqui. Isso, Tá. que o balão está nessa porção adequada, aí, por esse catéter... Só por curiosidade, estômago é uma coisinha assim. Ele tem que ficar onde? Mais ou menos? Na parte de baixo do fundo Então, ou lá no comecinho, então, assim? Na verdade, é engraçado que quando você faz o raio-x para ver onde é que tá o balão, ele fica como se fosse um rabinho para cima, né? E assim, dentro dessa curvinha do estômago. Depois eu vou te mostrar a foto. É que por aqui eu não consigo mostrar, né? Sim. Mas aí, então, ele fica como se fosse um rabinho para cima. Quando ele está nessa porção, então, a gente tem tranquilidade de que a gente pode liberar a água. Então, a gente enche um pouquinho, e aí é feito um outro raio-x, e se tiver tudo bonitinho, ele já um pouquinho cheio, né, nessa porção, a gente termina de completar, então, com esses 550 ml, e aí, uma vez que ele está completo, né, e que está nessa porção correta, ele é solto, esse catéter, ele é solto, ele é liberado. Obrigada. Sim. E aí, então... Como é que você solta? Você dá uma puxadinha pro botão? Então, não, na verdade, esse catéter aqui, quando você enche todo o balão, ele se solta. Ele se solta sozinho. É a tecnologia dele mesmo. É muita tecnologia. Esse balão, para ele ser desenvolvido, demoraram... décadas. Calculo, então, assim, nossa, isso é esse uma negócio... enorme tecnologia. Calculo, não é uma bexiga. Não, Ele isso pega foi feito de criança, vou imagina, chupar a bexiga aqui, isso é d'água. muito estudo. Ah. E aí, por aqui, ó, tá vendo? Tem esse orifício. Como é que a água passa por esse? Aqui, ó. Tá vendo? Você conecta, como se fosse um equipo, né? Você conecta a água... Bem devagarzinho, né? É devagarzinho. Devagarzinho, sim, né? É que a gente põe consegue... na torneira. assim, na verdade, a gente usa a gente como se fosse soro? Isso, mas a gente usa um mecanismo que chama pressurizador. Sim. Então, você pressuriza e com uma certa velocidade, a água vai descendo pelo catéter e vai enchendo esse balão. O que a pessoa fala que sente quando começa a encher? Pois é, aí é a segunda parte, né? Sim. Aí, assim, a gente sempre orienta, quando o paciente for fazer, né, quando ele for colocar o balão, que ele tenha pelo menos uns 2 dias. Então, por exemplo, na sexta-feira, daí o paciente tem o sábado e domingo para se recuperar, ou às vezes o paciente tirou uns dias de férias. Então, assim, esses seriam os melhores momentos. Por quê? Uma vez, né, que o senhor esteja com um balão desse tamanho no seu estômago, de fato, você pode ter alguns efeitos colaterais nesses primeiros dias. Então, assim, pode ter náusea, pode ter cólica, então comumente acontece, né? E a pessoa chega a falar, não me tira isso, pelo amor de Deus, com cólica, não sei o que. Tá. No começo, é por isso que tem que ser tudo muito bem trabalhado, muito bem conversado. A pessoa tem que estar esperando que vai acontecer isso. Tem que saber, tem que estar preparada emocionalmente. Senão ela fala, nossa, meu grêmio está aceitando, não sei o que, me tira, pelo amor de Deus. Então, se quiser tirar, existe forma da gente retirar, né? Aí a gente leva o paciente para o hospital. Cirurgia. Retira. Não. Retira por via endoscópica. Super tranquilo. Sim. Mas tudo isso é muito conversado. Esse balão, então, nesses primeiros dias, o primeiro dia é geralmente o período que o paciente sente mais efeito colateral. Dali em diante, qual o grande benefício? O paciente se sente quase que o dia todo satisfeito, né? Então, o que você falou? Que a cabeça dele tá o que ele vai ter, né? O que ele está conseguindo, né? Exatamente, ele está feliz, porque depois de uns dias, imagina que... dia de sofrimento, mas a vida toda de alegria. Ele não está tomando remédio, né? Exatamente, ele não está tomando remédio, ele não fez uma cirurgia bariátrica, onde, assim, é um processo irreversível, né? Tem anestesia, né? Exatamente. Tira um pedaço, tem uns que tiram um pedaço. E volta, que tiram, né? tem uns...
Pois é. Então, assim, os primeiros dias acontece... Não tem nenhuma anestesia. Não tem nenhuma anestesia. Porque o paciente engole faz mesmo... totalmente acordado, sem nenhuma sedação. Sentado. Ansiólise nenhuma, sentado. Sim. Demora quanto tempo da primeiro golinho d'água e tentar até ir embora? Então, aí depende muito de como vai ser, assim, é de cada paciente. Se o paciente engole tranquilamente, maravilhoso. Às vezes, alguns pacientes precisam da ajuda do médico, que eu falei que a gente coloca aquele guia, né, e deixa esse catéter um pouquinho mais rígido para a gente conseguir ajudar o paciente a ir inserindo essa cápsula. Tem gente que engole um comprimidinho pequenininho e não consegue. Tem uns que engolem quase daquele cassel, aquele desse tamanho que ele engole com facilidade. Eu quando engoli, a gente vai fazer isso, mas põe um monte de comprimido junto e vai tudo. Eu tenho uma facilidade. Você sabe que essa cápsula, né, se a gente for comparar, por exemplo, a minha avó, ela é diabética, né? Então, assim, o comprimido de metformina da minha avó é quase isso, é um pouquinho menor. Assim, quem já tomou antibiótico, tem um antibiótico que chama Clavulin, é quase é grande. Então, assim, é claro que assim, a gente precisa conversar, o paciente precisa entender todo esse processo, mas muitas vezes, né, igual a gente estava falando, como a mulher ela tá tão preocupada com o objetivo final, como esse sobrepeso está causando tantos fatores psicológicos. Ela está vivendo em sacrifício, né? Ela precisa. E assim, eu sempre falo, não é pela estética, é pela saúde. É bem-estar. Né? Isso aqui é bem-estar. E o resultado é que a pessoa não vai, sei lá, botar fio no rosto. Né? Botox, dói pra caramba, mas a pessoa pensa no resultado. Exatamente. Um beijo pra doutora Lorena, que eu fiz a papadinha, tá em recuperação. Olha, que legal. Tá super legal. Muito bom. Mas esse processo mais ou menos 1 hora? Demora mais ou menos 1 hora? Não sabe? No máximo entre 10 a 15 minutos. É muito rápido. É muito rápido. E aí, esse balão instalado, né, já então, né, lá no estômago, o que ele faz? Ele faz com que o paciente se sinta saciado por muito tempo e até por um processo mecânico, ele faz com que o esvaziamento gástrico, né, aconteça de forma mais lenta. Parece que a pessoa comeu um baita Mas no meu caso, eu sinceramente, assim, talvez não seja o caso de alguém que tá falando... A gente comeu no quiche, né? No restaurante japonês maravilhoso, eu comi bastante. Naquela hora eu como, mas dia a dia eu não como. Você tem que colocar uns 2 balões. Isso que eu fiquei pensando. No meu caso, eu como. Não, mas eu fico numa boa hora sem comer. Fome. Eu não tenho muita fome. Pois é, então não tenho. O senhor acha que eu tenho, mas no dia a dia eu não tenho. Eu não falei nada. Eu tô quieta. Eu pensava que era 3 dias. Você ficou mas é que é verdade, assim, porque eu fui com uma amiga minha comendo 1 quilo, eu falei, eu vou pagar, né? Gente, de verdade, eu paguei R$120 o quilo dela. Porque ela fez um prato que eu não como arroz e feijão, assim, muito. Ela fez um prato, assim, que eu falei, como que você vai conseguir comer esse prato? Mas isso aí a gente volta, né, pra toda essa questão da gente aprender a comer. Muitas vezes você come o alimento errado e na hora errada. Com os olhos, né? Também. Com os olhos, a pessoa quer comer e depois estão... Por exemplo, às vezes o seu apetite, você gosta, a sua predileção é por massa. Então, você vai comer, não sei, um prato pequeno, uma porção menor, mas assim, de forma energética, ele é mais calórico. Engordativo. Exatamente, né? Do que, por exemplo, aqueles 4 queijos aí que estoura de Mas eu acho que a gente pode tudo na vida. Eu também acho. Eu não acho que a gente tenha que se privar de nada. Sim. Mas eu acho que quando a gente tem educação alimentar, né, a gente pode tudo. A gente não precisa passar fome e nem comer todo dia uma massa com molho 4 queijos. A gente sabe que a gente não deve. Né? Mas quem não come diariamente, como eu não como, assim, eu vou num restaurante japonês, aí eu quero comer, lógico. Mas durante o dia eu fico horas sem comer, que já tá errado, eu sei. Tá mas essa minha amiga que comeu aquele prato, eu falei, se eu comesse esse prato, eu acho que eu ficaria... Porque eu não como arroz, feijão daquele jeito, carne, não sei o quê. E eu falei, gente, não dá pra acreditar. Você falou pra ela. Eu falei, olha, você vai... Meu Deus do céu, sua louca. Eu ia pagar, mas agora, né? Eu ia pagar, mas eu desisti. Agora você paga o meu, porque o meu não deu nada, o seu deu muito. A gente entrevistou a Sociedade de Obesidade, né? Uma ONG super bacana.
E aí tirou muito mito, porque as pessoas falavam assim, quem é gordo porque quer, quem é gordo porque não tem força de vontade de fazer ginástica, quem é gordo... E ela falou que tem pessoas que fazem à risca um regime e que tem uma série de outros hormônios, fatores, e que nem come tanto, mas chupa uma balinha, já engorda. Então, assim, o balão, ele tira a saciedade. Eu não tenho tanta saciedade, tanta fome direito. Agora eu ficaria até 1h da manhã sem comer. Então, mas é por isso que antes da gente fazer a opção pelo balão, a gente precisa conversar com o paciente, entender como é que você trata aqui aquele negócio que o pessoal fala assim, eu fiz a operação, mas ainda tenho a cabeça de gordo. Exatamente. A pessoa que pega um pratão desse também não consegue comer. Então, aí existe só um caminho, educação. Reeducação, né? Exatamente. A gente precisa saber como se comportar. Não adianta o paciente faz a cirurgia bariátrica ou põe o balão e aí, poxa, eu consigo tomar um copo, à noite eu vou jantar um copo, mas um copo do que você vai jantar? Um copo de leite condensado? Um copo de milkshake, como o senhor falou? Então, assim, a gente precisa entender o que a gente vai comer, a hora que a gente vai comer. Então, tudo isso aqui é uma ferramenta, né? Mas o que a gente precisa... Faz parte de todo um contexto, Faz parte, exatamente. Mas antes da gente escolher por essa ferramenta, a gente precisa conhecer o paciente. Por exemplo, a Andrea é uma paciente que ela não tem fome, né? Ela não desconta, talvez... a ansiedade na comida. Não, eu não tenho fome de arroz e feijão, mas, por exemplo, você falou que eu jantaria um copo de leite condensado, eu jantaria na hora. Então, tá vendo? Assim, eu pegaria um copo inteiro de leite condensado e tomaria assim igual uma água. Tomaria de canudinho. Nossa, eu tomaria na boca, assim. Depois sorvetinho. Mas um prato de arroz e feijão daquele jeito eu não comeria, né? Então, minha barriga não dói de fome, assim. É nesse sentido que a gente tem que entender o paciente. Então, isso aqui não é, isso serve pra todo mundo, isso vai funcionar pra todo mundo, não. É que a cabeça continua, né? Tem uma amiga minha que a gente saía ela fez operação de redução, se você almoçar, ela pegava, tem aqueles, tipo self-service. Sei. Nossa, ela pegava uns 6 doces. Ela comia doces grandes, assim, sobremesa, depois de ter almoçado. Pegava uns 6 doces, ela dava mordida no primeiro. Não conseguia comer o resto. Nossa. Mas ela precisava pegar aquilo, pegava né? tudo, ela chegava com aquele negócio com os olhos assim, não sei o quê. O marido dela falou, por que você pegou tudo isso? Por que você pegou tudo isso daqui, não sei o que tal? E de qual repente... necessidade, né? Então, aí, bom, junto com esse balão, né, quando o paciente opta por essa ferramenta. A gente... Tratamento, né? Porque acho que é um tratamento, né? Ele compreende... Não, esse balão, ele dura por 16 semanas. 16 semanas? Depois desse período... Tira? Como é que faz? Então, ele esvazia sozinho. Esvazia sozinho. Nossa, papai, tecnologia já... É muita tecnologia. Sim. Por isso que, assim, isso não foi uma coisa que foi feita, né, de um dia para o outro. Ele é resistente a ácido, né? Que nós temos uma acidez estomacal violenta. Exatamente, mas depois de 16 semanas em torno, né? Não dá pra gente falar exatamente que vão durar, né, 16 semanas. Deu 16, pronto. Agora vai... não tem como. Não pode ir no banheiro. É o meu balãozinho. Então, aí aproximadamente dentro de 16 semanas, ele vai murchando, ele vai esvaziando, essa água, ela vai ser liberada, né, de forma pelo estômago. O balão, ele vai ser excretado pelas fezes, né? Então, assim, você não tem necessidade de retirar o balão, né? Você vai excretar ele não é absorvido, o balão. Não é absorvido? Não. Sai, ele vai murchar, ele vai, né, a água... ele vai perdendo a água, ele vai murchando devagarzinho. E não tem rejeição do corpo, né? Não, porque ele é totalmente vegano. Vegano, você falou, né? Eu não quero falar de um tratamento que é um balão que é vegano. Porque vegano pra mim é comida. Exatamente. Mas aí a gente volta pra tecnologia. E junto com esse programa, né, que é a Lurion, que é a empresa, o paciente recebe, então, uma balança de bioimpedância e um relógio. Então, assim, o médico tem acesso a esse aplicativo, né? E, então, assim, a balança, ela tá ligada ao relógio. Então, todas as vezes que é o senhor, que é o paciente, o senhor vai lá e se pesa hoje. Daí,
Todo dia eu falar, tem que pesar. Você não precisa fazer isso todos os dias, mas quando você fizer isso... Mas o ser humano vai fazer questão. Gente, eu vou ficar fazendo vai fazer questão. Eu vou ficar 5 minutos todo dia. Vai querer se pesar. 3 vezes por dia, né? De manhã, na hora do almoço e à noite. Deitado. E aí, então, toda vez que você for se pesar, então, essa balança, ela manda essa informação diretamente para o relógio, né? Então, tanto o paciente tem acesso, quanto o médico pelo aplicativo. O relógio vai marcar mais ou menos quantos passos você deu no dia, qual foi a sua perda calórica, né? E é claro que com tudo isso, existe uma nutricionista, né, que faz esse planejamento alimentar. Porque não deve comer muita coisa, né? Então, só que você precisa saber o que você vai comer, Estudar, né? Exatamente. E aí depois, passaram-se 4 meses, Sim. a perda esperada de peso é em torno de 10 a 15% do seu peso. Nossa, é bastante. Mas, por exemplo, no primeiro mês, quanto que você acha que uma pessoa pode, né? Eu já tô curiosa. Eu fiz o balão, primeiro mês eu tenho quanto? Então são 10% do seu peso em 4 meses. De 10 a 15%. Em 4 meses. 4 quilos, 6 quilos. É muito. Imagina. Por exemplo, eu peso, sei lá, 80 quilos. 80 quilos. Vai, vamos imaginar. Em 4 meses eu iria... Perderia facilmente em torno de 20 quilos. 20 quilos. Nossa, que bárbaro. 5 quilos por mês. 5 quilos por mês. Nossa, bastante. Nossa. Bastante. Mas aqui, claro, né? A gente está falando de um paciente que precisa perder peso. Não, eu tô falando de uma pessoa de 150, eu peso 104 quilos. O doutor pesa quanto? 80 Nossa, eu meço 1,58. Eu sou obesidade 3. Não, eu sou obesidade mórbida. 104. Eu tô assim, quilos mortais. Ai, Senhor, me ajuda. Gente, 104. Logo vou precisar de uma nova parceira. Aqui pode se inscrever. Ai, que horror. Não vão. Você perderia em torno, vamos imaginar assim, entre 15 e 20 quilos, né? Então, assim, e é claro que quando terminasse o efeito do balão, a gente precisa continuar com todo esse programa, né? Mas existem alguns estudos e que demonstram que em torno de 90 a 93% dos pacientes ainda mantém o peso depois que o balão, depois que ele estoura, né? Por até 1 ano. E posso colocar de novo o balão? Pode colocar de novo. Pode colocar todo ano? Pode colocar todo ano. Não tem nenhum problema. Você vai fazer esse processo. A pessoa tem a cabeça ainda de gostar de doces, vai engordar, vai acabar engordando. Eu tenho a cabeça de... Assim, eu tenho o cérebro de magro, porque às vezes quando eu compro uma roupa, eu acho que vai me servir. Porque como eu sempre fui magra, eu chego em casa e falo, gente, não é possível. O meu cérebro é de magro. Então, só que o meu coração é de gordinho. Meu coração! Que eu falo, ai meu Deus, o doce, ai, que eu quero comer um doce. Mas então, aí você precisa entender. Você precisa manda entender. Manda o currículo. Manda o currículo. Manda o currículo pra cá. Chama os pleidianos. Quem são eles? É outro esquema. É outro assunto. Vai ser um outro podcast, né? Mas eu acho que assim, de forma isolada, a gente não vai ter sucesso. Eu acho que para você aceitar um tratamento como esse, você tem que estar muito aberta, né? Porque assim, é um tratamento muito amplo, né? Isso vai incomodar uma pessoa, tipo assim, que cortar, desculpe, de cabo de cortar. Não, imagina. Tá? A pessoa assim, eu vou comer o que eu quiser, que daqui a 1 ano, todo ano eu faço isso. Eu tenho balão. Eu acho que a pessoa não come tudo, né? Com balão, né? Será que a pessoa não vai ficar, vou comer tudo, depois com balão? Eu acho que tem gente que pensa assim dessa forma. Sim. Eu acho que tem gente que vive a vida dessa forma. Agora, eu acho que se você tem a oportunidade de usar uma tecnologia dessa uma vez, eu acho que você devia... Você está falando de saúde Você devia aproveitar. Né, sem riscos, né? Exatamente. Uma chance nova que você está tendo, agora cria vergonha. Exatamente. E assim, às vezes eu vejo também o contrário. Eu pego muitos pacientes que falam, olha, no começo foi difícil acostumar, né? Eu não sabia muito bem o que comer. Depois eu fui gostando, eu fui tomando gosto por aquela dieta. E não quer voltar mais, né? E hoje eu me sinto tão bem, eu me sinto feliz. Porque você assim, não vai querer voltar a ser gorda, né? Exatamente. Ela quer, eu acho que uma vez que você se sente bem, que você tá feliz, que você tá vivendo sua vida, conseguindo ter o seu trabalho, as suas atividades, ter saúde.
você vai querer retomar a vida sem Tá qualidade? com uma roupinha com número menor, né? Então, aquele sonho da calça jeans. Você vai querer retomar isso? Acho que ninguém vai querer, né? É difícil mesmo. Eu acho que, assim, às vezes, essa pessoa que só enxerga o prazer em comer e beber, ela nunca experimentou o prazer de estar do outro lado. Dela se sentir saudável, dela se sentir bem. Dormir bem, né? Dela dormir bem, exatamente, né? Então, assim, dela ter qualidade de sono, né? Dela não ficar o dia inteiro com aquela coisa que parece que um caminhão passou em cima dela. Porque ela tem vitalidade, né? Ela acorda, ela tem vontade a pessoa não se de ir sente pra academia. bem, né? Que de um jeito de outro. Ela é feliz, né? Pessoas ela tá olham alegre. diferente. Por mais que você queira falar Arranjar que não tem. Você namorado. brilha. Exatamente. E outra, se arrumar um namorado meia boca, você vai falar, olha, obrigada, mas eu não preciso de você. A autoestima fica eu não vou te... elevada, Exatamente. Né? Então, assim, você tem que enxergar isso, né? Então, assim, você tem que se enxergar primeiro para você poder olhar para o outro. Gente, é só aqui no Backcast que a gente traz essas tecnologias, porque eu não vi ainda nenhum programa de televisão do Brasil que mostrou. Então, assim, pensa bem, olha que legal, aqui é esse programa. Mas eu vou falar uma coisa, falando do balão, que eu acho que é uma coisa bacana, que a gente tirou bastante dúvida em relação a isso. Quem quiser saber mais, tem o Instagram, né, da doutora. Eu tenho algumas outras coisas de emagrecimento, ainda sobre emagrecimento. Eu tentei aquelas canetas. Eu acho que a gente pode falar o nome. Tem umas canetas que a gente aplica. Comeu a caneta? Existe uma que é uma, né, antes da bariátrica, fala assim, acabou a bariátrica, agora existe o final da cirurgia bariátrica, agora as canetas injetáveis. O senhor já vai falar, né? Que chama Ozempic, Saxenda. Tô fazendo até propaganda, não era pra fazer, né? Você tá ganhando deles aqui. Pior que não tá. Eu tô ganhando por fora, Mande né? um currículo. Mas eu tentei, aí todo dia de manhã eu pegava e furava minha barriguinha como se fosse o... Você furava a barriga? É uma canetinha, o senhor coloca lá a dose, né? Atrás. Uma dose, né? Você gira. Só que pra mim não deu certo. Porque, assim... Eu usava uma coisa dessa, depois de coagulante, quando eu operei, eu ficava deitado todo isso, igual de ficava com uma diabetes. caneta. Você acha que isso vai acabar com o Ozempic, com o Ozempic? Então, eu acho que, assim, se a gente pensar em termos de ferramenta, isso aqui é um The balão. best of the world. Isso aqui é um balão, certo? E em contraponto, você está dizendo sobre esse remédio, ele é um análogo de um hormônio que se chama GLP-1, né? Então, esse hormônio é um hormônio que a gente libera quando você come. Então, o seu intestino libera esse GLP-1, que manda como uma resposta para o seu cérebro dizendo, eu estou satisfeito. Então, você para de comer, certo? Então, se estivesse satisfeita. Exatamente. Tá. Então, você come, o seu intestino libera esse hormônio e seu cérebro entende que você está satisfeito, que você não precisa mais comer. Para de comer aqui, Bela. Não Para de comer. Para de comer. Fome. Como se eu sentia como se eu tivesse comido uma feijoada. Tava empachada. Mas né? é pra comer antes do almoço, né? Tomar essa injeção. É isso, como você injetava depois do almoço, você comia feijoada, agora vou pôr o Ozempic. Não, de manhã, em jejum. Aí eu olhava até o doce. Olhava, não dava vontade. Sim. Só que eu não emagreci. Eu não sei. Mas assim. Você não pôs hoje, né? Aquela banana caramelada que você pegou. Ai, que delícia. Tá dedurando. Hoje ele contou tudo. Contou que você tomou milkshake, banana caramelada, caramelizada. Ai, doutor. Teve a massa 4 queijos também. E sem falar que ela comia o copo de leite condensado. É verdade. Eu tô olhando aqui e falei, gente, já vou comer um leite condensado. Mas o Ozempic, ele vai substituir ou não? Ideia. É difícil a gente dizer. Por exemplo, uma coisa é um remédio, uma coisa é uma droga, outra coisa é um balão, tá? Eu acho que eu não posso dizer que o balão vá substituir o remédio. De fato, eu acho que os custos são muito próximos, né? Eu acho Qual que assim, é a ideia de uma coisa dessa? O custo que seria fazer esse tratamento. Esse programa, né? Eu estou acima do peso, muito acima do peso, eu quero fazer isso. Quanto que eu ele vai me dar de presente. Ele vai te dar. Olha lá. Como despedida. Como despedida. Como a gente faz. Assim, né, por uma pesquisa muito, assim, a gente analisando as clínicas em São Paulo, um balão desse
gira em torno de 18 a 30 mil. Né? Aceita carros? Aceita carro. Mas tem uma coisa muito legal. Esse programa, né? Então, a Lurion, você consegue fazer esse tratamento e você pagar de forma mensal. Ah, tá. Então já não é tão pesado. Exatamente. Hoje em dia, eu não sei, mas assim, mais ou menos em torno de 1.600 a 1.800 por mês. Se você for pensar, o Ozempic, essa caneta, né, que é esse hormônio que é análogo do GLP-1, caríssimo. Gira em torno de R$1.200. Então, acaba que o tratamento é muito próximo. Por qual que é uma diferença de preço meio de 18 mil a 30 mil? Qual a diferença deles que tem? Um é Ferrari do negócio? A diferença são, assim, é a clínica, né? A diferença é, assim, o programa é o mesmo. O programa é o mesmo. O programa é o mesmo. É você procurar a clínica que faça por um preço mais. Existem clínicas que vão te oferecer, talvez, algumas coisas... Uma da café, outra da cappuccino. Não, assim, de forma geral, falando assim, o programa básico tem que ter um médico, né? Sendo ele um endócrino, um nutrólogo. E profissionais treinados para isso, até para saber. Exatamente. Que não vai sair sem perfeito, cada organismo é organismo, né? Então, não vai procurar a clínica que você não conhece. Fala com a doutora Fernanda Criscolo no Instagram, @, né? Arroba doutora Fernanda, Fernanda Criscolo. Não, o problema não é, o que eu acredito, a experiência do profissional não é na hora que está dando certo, é na hora que der alguma coisa errada. Para a gente conseguir resolver se tiver alguma intercorrência. Porque o pessoal fala assim, eu estou com uma unha encravada, é por causa disso? Será que... Então a pessoa tem que saber por causa, o que aconteceu, ou estou com azia, estou com soluço. Tem que saber o porquê, será que isso tem a ver, não tem a ver, ou se não tem nada a ver. Mas assim, de forma muito básica, o programa compreende um médico, um psicólogo e um nutricionista. Praticamente 24 horas por dia, né? Com certeza. E uma balança e com certeza. Um relógio. A balança e o relógio. Então, a pessoa não tem horário para passar mal, você fica com dúvida. O médico, quando eu sei que o paciente está com balão, eu estou disponível 24 horas. Então, assim, se o paciente tiver qualquer complicação... Acabou tua vida particular, né? Mas aí a gente é médico, né? Aí a gente tá tem brilho no Foi olho, foi escolha. A gente escolheu e a gente faz porque a gente ama. Não, ontem à noite eu estava falando com a doutora Fernanda que eu estava com a batata da perna meio endurecida. Eu sou super neurótica, né? E super hipocondríaca. A batata da perna. Batata da perna. Tava meio endurecida. Aí eu falei, ai meu Deus do céu, acima do peso. Então é muito sério, você não tem panturrilha, né? Você tem batata da perna. A batata da perna. Isso tá bom. Coisa de velho, eu vou fazer um raio-x, eu vou tirar uma chapa. Uma chapa. Uma chapa. Aí eu tô... Ela fala, disca pra mim. Disca pra mim. Que gostoso, né? Eu sou da década de 70, né? Aí eu falei assim pra ela, eu trouxe aqui meus remédios, doutor, porque eu falei assim pra ela falou, mas você tomou alguma coisa? Você falou alguma coisa, né? Eu falei, olha, eu tomei 2 AS, porque eu falei, se for algum... Você toma tudo isso? Não, eu falei assim, eu tomei 2 AS na hora pra ver se afinava o sangue. Pra uma batata da perna. Ele tava tocando alguma coisa? Que tava Afinou. Tava muito... violão. Ficou agudo agora. A gente tá brincando, não se automedique. Que ela falou assim, Andréia, eu ainda falei, doutora Fernanda, será que eu tomo mais? Mais um AS? Mais um AS? Ela falou, não, porque pode afinar. Esse termo, vou afinar o sangue. Afinar o sangue. Afinar o sangue. E falar assim, qualquer risco de qualquer coisa, de infarto, alguma coisa, toma 2 AS. Eu já uso na bolsa o AS. Ela toma todo dia profilaticamente. Que vai que ela tem, eu já vou Não, Deus o livre, né? Tu põe cebola no sapato, 2, 3 barbantes no dedo, né? E como é que chama essa? Pleidianos. O quê? Pleidianos. Nós somos pleidianos. Pra ajudar, né? Só o santo, né? Mas eu trouxe aqui, olha, tem a biotina, que cresce o cabelo. Tem a melatonina, que é pra dormir. Aí eu vi na internet também que é bom pra circulação. Dr. Google, ela viu, ela colocou ali. Dr. Google. Aqui, ó, o malato de magnésio também, inclusive eu vou tomar, que falou. O doutor que foi? Peraí que eu vou tomar mais uma. Qual médico que falou? Foi? Não, o médico Dr. Google. Google. Foi o médico. E aí eu tenho a vitamina D. Eu tenho a vitamina D. Tá. E aí eu tenho a vitamina C também. Tá. Deixa eu isso só aqui te perguntar. Basicamente. Você dosou, ela vai tomar mesmo. Que E olha só, você dosou tudo isso? Você colheu exames? Então, aí, isso é uma coisa muito importante. Como que você vai
a qualquer lugar, a qualquer farmácia e sai comprando todos os suplementos anticoagulantes. Mas a internet falou. Então, o doutor Google falou. A D, eu sei que eu tô com a baixa. Você tá precisando. Então, eu tô tomando a coisa. Você a vitamina C, eu tomo assim, de vez em quando, mas assim, quando eu tô com uma gripe. Pensando nessa parte imunológica. Porque eu sei que a C não é só assim, né? Ela tem que tomar junto com o ferro, alguma coisa assim, eu já não sei. A melatonina, eu tava com muita insônia. Aí o doutor Roberto falou que tomava algum lugar. Deixa eu ver a dose que você tá tomando de a melatonina é só um comprimido. Mas deixa eu ver a dose. Aí o doutor Roberto falou que tomava. Não vai mandar dispensando. Aí eu falei, poxa, se o doutor Roberto tomava, porque acho que foi a indicação, eu falei, vou comprar também. A biotina falaram que era pra crescer o cabelo, é bom, às vezes eu tomo. E essa daqui falou que é bom pra circulação, que é o magnésio que é natural, que não quer faz andar mal. em São Paulo, pra circular em São Paulo. Eu não tô achando a dose. Nem tem. É a base, é super pequena. Então, aí assim, ó, vamos lá, né? Tá. O tratamento, assim, o tratamento medicamentoso, o tratamento de suplementação, tanto oral, endovenoso, enfim, tudo isso tem que acontecer de forma personalizada. Não é porque o Dr. Roberto usa a melatonina, sabe-se lá em qual dose, porque você foi lá e comprou uma dose, né, que a gente não consegue descobrir. Então, você assim, me perguntou dose, né? Eu quero melatonina. Ela foi lá e comprou. Ela falou que é a menor dose. Então, aí a gente tem que ver, assim, a gente tem que dosar, a gente precisa de exames de laboratório, claro, assim, exame clínico para a gente avaliar o que o paciente precisa e se ele precisa em qual dosagem que ele vai usar. Seja Por exemplo, qual tratamento que for. Seja qual tratamento. Mas não é natural o magnésio? Então, aí você cai em outra questão, né? Se você for usar tudo que é natural, você vai usar cogumelo que vai te dar alucinação, fração THC, Nossa. que é uma fração que é da cannabis. Então, assim, Você tudo come pelo de natural. cavalo? Não, né? É natural. Né? Então, mas você sabe para qual objetivo? Então, a melatonina era pra dormir. Tá. Pra dormir. Você tem problema de dormir? Eu tava com insônia. Tô com Então, insônia. mas aí Aqui é pro cabelo, que é a queda do cabelo, que era a biotina. o D eu já sabia que foi o médico mesmo que fez, a vitamina C foi por conta própria. Então, E esse daqui foi uma prima minha que falou que é muito boa para circulação. E aí eu entrei na internet, eu tinha visto, não faça isso. Na prima dela, ela tem 10 anos de universidade. Cambridge. Então, eu trouxe, é uma brincadeira, Sim. eu tomo, Sim. não é mentira. Sim. Não faça isso, né? Mas é bom porque aí a gente desmistifica. É legal que ela fala, não faça isso, acabou não de faça isso, tomar. mas ela toma. Não, mas ela toma no ar. O magnésio eu tinha que tomar, que eu tô fazendo. Então, vamos lá, então. Ó, não, Andréia. Eu esqueci de A tomar. Andréia é O ótima. horário, mas é que senão eu perco o horário de tomar, então eu tinha que tomar, tava no mar. Eu nem sabe para que serve, mas você perdeu o horário. Por exemplo, o magnésio, existem várias, assim, existem várias formas de magnésio. Ixi, Certo? agora não dá mais pra Existe tomar. um magnésio que a gente usa para, assim, um tipo, né, que a gente usa para ter melhora de sono. Um outro que pode ser para essa questão De circulação. um outro que a gente usa para uma questão de cognição. Então, assim, essas coisas, elas não são, apesar de estarem, né, disponíveis, né? em farmácia, então, assim, não é para você sair comprando. Por exemplo, a vitamina D. Para que você acha que serve a vitamina D? Para os ossos. Para os ossos, certo? A vitamina D, em um nível maior, ela serve para sua imunidade, certo? Então, maravilhoso. A gente dosou a vitamina C, então, talvez você esteja gastando dinheiro à toa, porque se você tiver com um nível de vitamina D, um nível, né, Tá baixo, tá bem baixo. ok, mas se você tá repondo, será que teria necessidade de você fazer a vitamina C agora, junto? O xixi dela tá rico, né? Por isso que tá mais amarelo Tá mesmo. rico. E você sabe o quanto que tudo disso aqui o seu corpo absorve? Não sei. Sabe quanto? Uma vez que você faz essa suplementação por via oral, de 10 a 15% é absorvido pelo seu corpo. O restante, o doutor falou tudo, é liberado no seu xixi, né? Então, você tá gastando um dinheiro Olha. e você tá Tá indo perdendo pelo muita rabo. coisa. Exatamente. Tá vendo? Literalmente. Então, o que a gente faz? Quando existe necessidade de repor, na dose correta, a gente repõe, em alguns casos por via oral. Às vezes tem paciente que tem muita dificuldade para engolir cápsula ou que tem alguma deficiência de absorção.
a gente acaba que usa tudo isso por via endovenosa. Uma vez que já cai, né, na sua corrente sanguínea, você vai absorver 100%. Então vai ser otimizado. Mas tá precisando, né? Mas tá precisando. Tá precisando. E você tá gastando dinheiro, mas você tá tendo retorno. Disso aqui tudo, o que será que você tá tendo retorno? Qual que é a dose? Isso aqui é um hormônio, né? Você sabe qual é a função desse hormônio? É um hormônio rítmico. Pra dormir, né? Mas essa não é a única função dele. Ele é um hormônio rítmico. Ele ajuda a você ter um padrão de sono melhor. Ele tem diversas outras funções. Por exemplo, paciente que está buscando um efeito anti-inflamatório, ele é maravilhoso também. Nossa! Olha lá. Tá vendo? Eu já tô beneficiado, olha. Nem sabia. Nem sabia. Toma 2 agora, toma 2. Não, gente, é brincadeira, não faça isso. Eu trouxe porque eu realmente sei que eu tô fazendo errado. Paciente que busca ter sucesso assim, nesse processo de desinflamar, de gravidez, não, que deseja gestar, a gente sabe que esse hormônio, ele melhora sobremaneira a qualidade dos gametas, tanto femininos quanto masculinos. Então, assim, esse hormônio, ele outra função, é um hormônio imunomodulador, né? Então, assim, por exemplo, a mulher que está se preparando para uma gestação, como é um evento imunológico absurdo, né? Talvez o maior deles, a mulher já vai estar se preparando para esse evento. Nossa, então, preciso tomar cuidado, porque eu tô também quase é na imunomodulador. menopausa, vai que eu engravido, né? Mas aí, será que a dose que você tá usando, será que tá servindo para alguma coisa? Sabe a Você dose precisa. que a gente usa? Nossa, quando eu tomo, eu até fico bem. As doses que são liberadas por farmácia são doses extremamente baixas. Quando a gente precisa de uma dose efetiva, geralmente a gente faz esses compounders que a gente chama. A gente manda para essas farmácias que manipulam. São os compounders. Então, assim, a gente dosa tudo isso, né? Então, essa coisa Não, de tá, você ir tá lá, tudo errado, não, eu achar. só tô E eu te tenho gente que explicando compra muita muito mais do que coisa. isso, né? Né? Isso Tem passou a minha vida sabe a avó inteira. que tem aquela cestinha. Eu tenho, Você tem a eu cestinha? tenho. Tem aquela caixinha, tenho. segunda, Ih, terça, três, quarta, quatro. quinta, Então, que é tanto remédio que a pessoa esquece. Você falou de Exatamente. nutrição injetável. Por exemplo, no caso do Dr. Roberto, eu tenho que colocar o senhor É na... que o senhor continua sendo o paciente. O senhor já colocou o balão, só que o senhor coloquei perdeu o balão. peso. Ele não... O senhor teve sucesso, o senhor tá ótimo, o senhor tá magro. Numa certa idade, Posso tirar apesar o balão da... agora? Não, né? o balão O balão vai só ir sozinho. já foi embora. Já foi o senhor embora. já perdeu Tchau, balão. 15%. Tchau, balão. Foi Dr. embora. Bach, Dr. Roberto tá numa certa idade, mas ele tem muita viralidade. Mande o currículo urgente pra casa. Ele tem uma viralidade muito forte, inclusive assim, a Tem o gente quê? vê, né, a disposição, né? Uma vitalidade. Vitalidade, ele já partiu, Eu não sei, né, mas da esposa, a Rita, O mas que a gente sabe é da vitalidade. vitalidade, eu vejo que ele tem uma disposição muito grande, entrevista. Você falou com meu vizinho? Mas no caso dele, é um caso de reposição, de nutrição injetável. Eu tenho curiosidade, o senhor sempre fala de mim. Ou hormonal mesmo, tem um né? Que ele vizinho falou. meu que disse que ele precisava. Eu não. O senhor não precisa, mas é o vizinho que estava precisando. É o primo, né? Ele estava um pouco desanimado. Meu primo vizinho tá... É que o primo dele comprou uma casa do lado dele, o vizinho dele. Por exemplo, eu tenho 69 anos. Não, 68. 68 anos. Parabéns. 68 anos e vou fazer 60. Não, tanto que meu cabelo, eu tava com tinta branca. Agora que eu tirei a tinta, agora tá a cor natural. Agora tá a cor... Eu gostei. Agora tá a cor natural que tinha. Gostei. Então, mas precisa ter reposição hormonal ou... Pois é. Então, assim, ó. Porque meu vizinho... O seu vizinho que tá perguntando. Então vamos lá. Tanto o homem, né, quanto a mulher, ele passa por esse processo de... Nós todos, né, envelhecemos. E à medida que a gente envelhece, a produção hormonal decai, né? E aí, falava, muitos né? fatores... Tem coisa, a gente mal nasce e já começa a morrer, né? Exatamente. Isso. A gente mal nasce e já começa a morrer. Então, a mulher, né? Eu tô falando sobre mulher porque é mais o meu nicho, né? Então, assim, a mulher, vamos imaginar que a média da idade que a mulher entra em menopausa gira em torno de 51 anos, tá? Então, ali, a gente sabe que em torno de 10 anos antes dessa idade, a mulher já começa a produzir hormônio de uma forma muito inferior, né? E aí... Quantos anos você tem, André? Vou fazer 49. 49, então tá bom, então tá tranquilo. Eu tô na menopausa,
tô entrando na menopausa, né? 10 anos antes, então a gente já começa, né, ou até antes, a gente já começa a fazer essa terapia de reposição hormonal pensando em ter um envelhecimento mais saudável, né? Puxa, mas porque eu tô atrasada há 10 anos. Tá atrasada. Isso é uma outra coisa importante. A gente tem, né, na mulher, o homem já não tem esse problema. A mulher tem o que a gente chama de janela de oportunidade. Então, assim, quando a mulher entra em menopausa, que aí são 12 meses sem ter ciclo menstrual, né? A gente sabe que ali em torno de 10 anos, melhor que fosse até 5 anos, se a gente conseguisse fazer essa terapia de reposição hormonal, a mulher ainda consegue ter algum benefício. E quais seriam esses benefícios, né? Então, assim, quando a gente começa a envelhecer, o fígado já não consegue produzir essa fração de lípides, né? Então, assim, o colesterol, as frações boas começam a decair, as ruins começam a subir. A pele, por exemplo, a mulher começa a não ter a produção adequada de colágeno, né? Vamos pensar essa questão cerebral, então, assim, essa parte cognitiva. O homem também, tá? Tô falando de forma geral. Então, assim, essa função cognitiva começa a ter muito declínio. Então, a mulher, às vezes, chega pra mim, né, lá no consultório e fala: olha, eu leio, eu estudo, mas eu não aprendo nada. A sensação que eu tenho é que eu tô ficando burra, né? Então, assim, não é isso. Parece que a pessoa não se concentra. Exatamente. A gente chama, né, parece que tem uma neblina, um fog ali, né? A minha vizinha falou que acontece. Falou também. Eu não sinto Esse isso. fog. Graças a Deus, senão eu tô ferrada, né? Eu sou jornalista. Meu parece que eu tô em Londres. Nem tanto fog, já parece que eu acordo. Nesse caso, o meu não brain afetou. fog. Outra coisa, né, essa saúde cardíaca, né, essa parte cardiovascular. Então, assim, a gente percebe que aumentam muito esses eventos vasculares. Então, a gente já não tem mais essa proteção vascular, né? Aí aumentam os casos de infarto, por exemplo. Né? Essa questão óssea, então, assim, onde começam a ter essas fraturas, né? Hérnia, artrose, artrite, aí vai, né? Aí vai diabo ladeira abaixo. 4, nossa senhora, Nossa. fim de carreira. Então, não é só pensando que você... Claro que a gente precisa ter vitalidade, bem-estar, mas isso é pensar em qualidade de vida, né? Então, assim, é longevidade, é a gente envelhecer com qualidade. Mas no caso né? dele, por exemplo, né? Eu sei que eu acho que ele se cuidou a vida inteira. Sim, sempre E teve- faz ginástica, e faz as coisas. O senhor realmente é um homem, assim, além de vaidoso, que eu acho que cuida muito da sua aparência, é um homem que por dentro também, de dentro, cuida muito da cuidado, da saúde, dieta, alimentação. Não precisa mandar o currículo. Mudei, hein? Mudei. Ganhou Mas no caso Ganhou, dele, ganhou, então ele mas- não precisa fazer nada. Ele tá precisa- bem. Não, é por isso que eu sempre falo. Assim, não dá pra eu olhar simplesmente pro rostinho, né? E falar, você precisa de tanto de tal hormônio. Então, o que a gente faz? A gente faz uma Você me consulta. deu uma batelada de exames, né? 2 Viu, folhas né? de exames. Nem sei Viu? se eu tenho sangue para tudo isso, mas Pois eu vou. O senhor vai chegar lá amanhã, vai lá, Vou. aí o paciente liga pra mim e fala, olha, eu tirei sei lá quantos tubos de sangue, quase que eu exsanguinei, né? Quase que eu... Eu vou pegar um caminhão-pipa de sangue que eu vou tirar lá. Então, por isso mesmo, Sim. eu mandei todos esses exames pro senhor, o senhor vai fazer essa coleta, e aí, a gente, claro, te conversando, Sim. eu quero entender como que é o seu padrão de sono, o que você come. Ah, ele não dorme. Né? Não dorme. Ele É falou pra 3 mim, horas da manhã, ele tá 4 respondendo horas. mensagem. Quer dormir? É, Você quer né? dormir? Dormir. Às vezes eu Isso tô é- com Verdade, isso é sono. dormir. quantas horas por dia? Olha, por incrível que pareça, vou ser bem sincero, eu ficava todo dia às 3 horas da manhã, eu acordava e me falaram de um tal do colchão, não vou nem falar o nome, porque não é propaganda. Mas eu comecei a deitar esse colchão, se não tiver despertador, eu não acordo. Ai, eu É quero esse incrível. colchão, É um gente, eu colchão quero esse fantástico. colchão. Porque o colchão, O senhor fora que tem o me magnetismo, eu sou meio descrédulo, né? A pessoa falou, não, que eu fui dar uma palestra para um evento que teve dessa empresa, e o pessoal, vou te pagar com colchão. Eu falei, não, tudo bem, sem problema. Me deram um colchão lá deles, eles testaram às 11 horas da noite. Toda vez, eu acordava 3 horas da manhã, não conseguia mais dormir, esse negócio todo. Às Agora, vezes se eu tô não... insônia e eu vejo o doutor Não, ele tá respondendo. online, Ele tá ele online. tá online. Olha, Não, isso meu- amanhã, isso amanhã. Eu falei, gente. Meu WhatsApp está todo atrasado de responder. Que eu respondi às 3 da manhã, eu vou até às 8, durmo Ah, direto. delícia. Então, impressionante. Esse uma coisa colchão é assim. milagroso. Isso mudou a Olha, sua vida, né? Mudou Mas realmente. então Eu o tenho mais caso esposa. dele Não, de caso- reposição,
a gente vai avaliar. Tem que ver os exames, não vai fazer, vai comprar. Não vai sair ali na farmácia comprando. Não posso falar com o médico dela? Não, melhor não. É que me indicaram, falar assim, Uhum. você tá um pouco gordo, você tá sem disposição, vai na farmácia, tenta achar uma bula, alguma coisa Fecha de os olhos, progesterona, estica a mão, progesterona, fecha os olhos, e toma só um pouquinho de progesterona, você vai ver, a sua gordura já vai melhorar, você vai tomar o hormônio, você vai ficar bem assim, mais animada e mais magra. Vai emagrecer. Existem, né? Assim, eu adoro essas pessoas que elas têm uma fórmula mágica para as coisas, né? Infelizmente não existe, né? Se a gente tivesse uma fórmula, assim, para o paciente engravidar, para o paciente perder peso, para o paciente ficar feliz, para o paciente dormir, né? Eu acho que isso é uma construção, isso são hábitos. Todo homem, toda mulher precisa de uma reposição. A partir de, em torno de 30, 35 anos, a gente precisa começar a pensar nisso. A gente tem um diretor que vai fazer um depoimento que fez uma reposição. O Fabiano, você gostar? Pode chamar? Por favor. Eu quero aqui participar, o nosso diretor. Eu quero escutar. Fabiano, cadê? Aqui do cantinho do lado da... Peraí. Cadê a cadeira? Fica aqui. Não, fica aqui. Deixa eu ficar mais... Mas e a cadeira? Por causa do microfone. Por causa do microfone. Gente, como é que foi? Na verdade, ele já tinha falado pra gente e ele já tinha combinado que ele queria vir aqui, sabe? Pra contar a história dele que ele contou. Não, eu já tô fazer aparecendo ali, ó. aqui. Já me colocaram na câmera aqui, ó. Tô aqui, ó. Mas você é muito jovem, ele não é muito mas, jovem. Ó, aqui eu falo, né? Porque eu tava falando antes. Não, mas pra eu vocês. te conheço de algum lugar. Ah, é. Te Não, conheço. é Você... coincidência me ver aqui no estúdio só. Não, você não dá palestra? Às vezes. Você não é o... Como é que chama? Ele não fala que ele é uma... Sei que é você, que tem uma Abaixa o máscara. É, não não abafa. sim. Ele não é conhecido. É meu vizinho? É nosso diretor. Aliás, meu primo. Aliás, eu quero agradecer o estúdio, o Pocket Studio. Nós estamos diretamente do Shopping Pamplona. As pessoas passam e nos tchauzinho, olham. muito gostoso aqui. Gostoso. Você gostou daquele estúdio? Fiquei super à vontade, achei muito gostoso. Não, uma casa, mas você tá na casa, né? Não, a gente tá É uma na cozinha. Na cozinha da casa Olha aqui. que legal. É uma delícia, eu achei essa proposta... É um papo de cozinha aqui um mesmo. papo de né? Mas que foi? Agora fiquei- Muitos mas que papos aconteceu legais contigo? acontecem na cozinha, né? Não, Mas o que aconteceu lugar da contigo? casa Falar mais em papo especial. legal. O que aconteceu contigo? Comigo? É, que você falou então, eu vou voltar. É que você viu, o papo de cozinha ele vai para outro lado já, né? Eu fiquei curioso agora. Neta de italiana, eu tudo também. acontece na Catsiacá. cozinha. Mas, ó, Catsiacá. é que não vamos falar de comida agora, né? Porque ela já falou, eu tô pensando em pôr um balãozinho desse aqui já, ó. Mas então, vocês estavam falando antes, e aí eu falei pra vocês. Eu tive problema de... Você tem quantos anos? Eu tenho 45 anos. 45 anos. E aos meus 40 anos de idade eu tive problema de testosterona. Então tinha separado. E aí eu passei por um problema emocional e foi muito difícil. E aí eu detectei isso. Deus é tão bom, né? Que ele colocou uma geriatra. Eu conheci uma geriatra na balada. Olha só, já tava utilizando. Olha, foi E aí, direcionado, né? Não, começando a ficar ali. Não, eu me acho jovem. E aí o que aconteceu? Sim. Eu não funcionei. Funcionou? Falhou? Falhei. Aí eu saí, eu fui pra aproveitar. Foi a primeira vez? Foi na primeira vez. Aí eu falei, empolgação, né? Bom, beleza. Aí o que aconteceu? Eu saí de lá com a guia do exame. Olha, você já ganhou uma coisa. Olha aí, exame. eu conheci Puxa. ela. Pô, falei, ganhei. ela tá me investindo. Tá me Né? investindo. Olha, Não é verdade? E aí eu ela gostou de você. Não é? Puxa. E aí eu detectei que eu tava com a testosterona muito baixa. E aí, então, eu fui no médico, igual ela falou. Como é que foi? Você estava lá, não deu certo, ela falou, você tá com a testosterona Já aconteceu, baixa. Aí que negócio não levantou mais nada. Não, que aí eu acho que ela uma pirulazinha. como ela já manja de tudo isso, ela começou, na conversa, ela viu que, pô, eu tava sem disposição para fazer atividade física, eu já não tava mais tão disposto, de manhã para acordar era muito difícil. É meu caso. Entendeu? Ela começou a avaliar alguns casos, ela falou, olha, pode ser que tenha algo errado aí. Acho que vale a que pena custa, a gente dosar, né? lógico. Aí eu fiz os exames, detectou minha testosterona muito baixa. Imagina, essa noite deve ter sido fantástica, né? Foi Você barato. sentar no negócio e ela Foi super conversando. legal, Foi fantástica de bom. consulta. Não é? E Fantástica ainda de não bom. foi uma consulta de uma hora, que geralmente é o que a gente Não. faz, né? Foi uma consulta assim, 100 horas pra acabar. E ganhei carinho ainda. Que Calculo. graça. E aí o que Que legal. Não, e aí o que aconteceu? Depois eu fiz os exames, detectou a
Você ficou com ela depois? É, claro, Mas né? quando ainda tá com ela? Ainda tá com ela? Pô, ela deu a consulta, né? Consulta. A permuta teve que valer. Meu Deus do céu, vai ser cancelado. Vai ser cancelado. É claro que é uma brincadeira. Claro. E aí, eu falo pra todos os meus amigos sobre isso. Cara, vai ver. Entendeu? Passou dos 40, no meu caso foi com 40. Eu acho que tem homens que antes até, depende da situação, pode acontecer. Tira esse preconceito. Então assim, não tem preconceito, cara, vai lá, é uma coisa que assim, ó, não custa nada, não quer dizer que ele... Tem um amigo meu que ele fala que só existe dois tipos de homens, os que já falharam e os mentirosos. E os mentirosos, né? Eu não sou um mentiroso, tá vendo? Você já falhou, doutor? Eu sou mentiroso. Muito bom. Ó, então eu espero que alguém que esteja assistindo, algum homem, pô, tira aí, para e pensa. Veja, se você não tá legal, procura um médico, vai ver, faz os exames, igual a doutora explicou. Médico especialista, fantástico. Não tá aqui adianta uma ir na pessoa farmácia maravilhosa. lá, procurar testosterona. Não vai dar. Na Doutor prateleira, não vai ter. Sim. Não é? Ótimo. É isso. Obrigado. Obrigada. E deu certo, A consulta deu certo. Estou maravilhoso, Tá 45 anos, muito bem, Faz graças atividade a Deus. física, dorme Eu tô meio bem. relaxado porque eu tô trabalhando muito, Não, mas imagina. tô recuperando já, vou voltar a treinar. Sabe por que eu agora. sei que deu certo? Porque ele aceitou vida. Que se não deu certo, Senão não ia ser um aquilo. mentiroso. Não, Você vê como, né, como... Obrigada. Tchau. Tchau. Você vê como, assim, alguém que tá feliz, que tá seguro... Se sente leve, sente leve, dá feliz, conta. Tá bem, tá vivendo a vida dele do No jeito... começo é difícil, mas Exatamente, vai, mas né? olha só, olha quanto benefício a gente pode ter. E assim, existe alguma coisa mais importante do que você tá feliz na sua vida? Tá bem com você mesmo, né? Existe, Tá bem, às vezes vai em você paz fala... contigo. Tá bem, né? Você fala assim, eu tô ganhando muito dinheiro, eu posso comprar o que eu quiser, eu posso viajar pra onde eu quiser, mas eu não tô feliz. Tô muito rico, vou ver o Titanic. Mas vou ver o Titanic, melhor não. Nossa, né? Não, Nossa, é certo. muito triste. Mas então, aí, será que isso é tudo? Não, você precisa estar bem com você, né? Então assim, saúde, se você não tiver saúde, dificilmente você vai estar bem com você, né? E não dá pra Dificilmente, né? cuidar até do que a gente ama, né? Porque às vezes fala, Exatamente. como que a gente vai cuidar do outro se a gente não se Não tá cuida, bem, né? claro. Eu acho que esse é o lema. O papo bom passa muito rápido. Não, pode esquecer, vamos Muito. continuar. Não, Vambora. pode esquecer. Vambora. Se quiser, você vai Muito. apertar os remédios todos. Aqui, eu vou continuar Toma mais uma aqui. cápsula. Toma um balão aqui, com um Né? balão aqui. Esse negócio. Vai tomando, se eu tomar melatonina agora, eu durmo, né? Meu Mas Deus eu do céu. não vou mais me automedicar. Por favor. Eu vou fazer a Dá um consulta. conselho para as estou- pessoas não se automedicar. Não, eu trouxe aqui até porque eu sei que eu fiz errado, mas assim, eu tinha que tomar. Mas o magnésio tava na hora dela, surgiu, né? Isso. Não, mas não faça isso, né? E eu acho que é importante. E o nosso papel aqui, Eu vou na fazer, cozinha, é indicar. como é que você não tem negócio daquele de pele do tigre, não tem? Pele do lobo. Não. Pele do lobo? Não tem um negócio desse que falava? Do quê? O cara que vai para campo, vai fazer um negócio, né, vou vestir como lobo, tem um negócio desse que fazia esse negócio. É da sua eu vou época. fazer reposição hormonal. Vou fazer reposição hormonal. Vou fazer reposição hormonal. Não, eu já combinei. Eu estou aguardando que o legal. Dr. Roberto no Mas consultório. antes, vou fazer todos aqueles Vai fazer exames, os porque tem uma coisa exames. consciente, viu? Isso Ó, gente, mesmo. fazer uma coisa O consciente. senhor, então, Isso vai mesmo. dar o depoimento depois. Vou dar Aqui o a gente vai depoimento trazer a na doutora pele do lobo. Fernanda. Pra Pele do falar lobo. sobre, Tem aqui, sobre vamos a terapia de trazer. reposição hormonal. Isso. Porque existem muitas vias pra gente fazer essa terapia. Tá. E aí eu acho que é Topa super fazer? interessante. Já tá Volta topado. aqui, então, depois Tá dessa Eu reposição. adoro, eu me sinto, assim, literalmente na cozinha da minha avó. Ah, então é Olha, isso, essa é a ideia, Então já né? está aceito, eu vou fazer os exames, tá? Fazer todos os exames, Combinado. levar para você tudo, nós vamos fazer, eu vou falar aqui passo a passo. E eu quero Isso. explicar. Sim. Bom, a gente vai conversar antes, né? Porque Sim. eu estou esperando o senhor Sim. lá no consultório. Vou. Mas eu quero explicar. Tem cafezinho lá? Poxa, tem Oba. cafezinho, tem cappuccino Oba. também, lembra? Ai, que Tem cappuccino também. delícia! Não, então tá super combinado. Onde é seu consultório, doutor? Meu consultório hoje é na Vila Clementino. Clementina. É. Mas pedir dúvidas, eu posso entrar no seu Instagram, posso mandar Pode, dúvida, por qualquer favor, pessoa eu pode. estou super, Qual é o seu por Instagram? favor. Meu Instagram é Arroba? doutora.fernanda
Cris Cuolo, como fala? Então, Sempre tem dicas. Arroba doutora escrevendo doutora. Não, é DRA. A DRA. Isso, DRA. Aí é tudo junto. Fernanda. Cris Cuolo, como fala? Cris Cuolo. Tem algum 2L, alguns... Nada, é do jeito Cris que fala. Cuolo. Cris Cuolo. Tá. Tá aqui embaixo também, ó. A gente vai colocar também. Maravilha. Não, embaixo aqui da legenda, vai ter embaixo da legenda. E é legal porque eu sigo, e assim, tem sempre dica. Esses novos tratamentos, ela já colocou vídeo, fala, faz alertas. Fantástico, é muito legal, viu? Eu estou à disposição. Eu acho que, assim, né, se eu tenho um propósito de vida, o meu propósito é fazer com que as pessoas se sintam bem. Sim. Eu acho que, né, muito mais do que se sentir bonito, enfim, isso é uma consequência. O meu propósito é que as pessoas tenham qualidade. Olha, além de todo conhecimento técnico que você demonstra, esse negócio todo, você é uma figura simpática, uma figura bonita, uma pessoa gostosa, né? Uma pessoa fala gostosa, bem, fala bem, acolhedora, tem propriedade. traz um acolhimento. Fala. A gente sabe quando olha para a pessoa, Muito a pessoa fala. obrigada. Não é porque você tá. É que a pessoa tem propriedade naquilo que ela fala. Que tem pessoas que você fala o que você falou, e tem pessoas que falam assim que eu tomo remédio que eu vi pelo Google. Sim, então a gente sabe que não tem propriedade Ele tá nisso. falando que eu não falo. Não tô falando nada, né? A doutora é uma médica excepcional mesmo. Gente só tem que agradecer. Parabéns. Muitíssimo obrigada. Parabéns. Que delícia tá com Volte, você. então vai voltar, né, Já doutor? não está convidada, está convocada. Porque Convocada. você virou sócia. Você virou sócia Maravilhoso. daqui. Olha, se Sócia. eu não estivesse convidada, eu mesma ia me convidar. Você está sócia. Ia ser, Você está com a carteirinha nossa. mal educada. Pode vir. Tem a nossa obrigada. carteirinha aqui. Tá, obrigado, querida. Uma Você é entrevista ótima. incrível. Gente, avisa incrível. todo mundo que você tem que rever isso daqui, cara. Não é possível sempre sobreviver e viver. Todo mundo tem um amigo que tem esse problema, tem um problema desse, igual tem meu primo. Isso. O vizinho. Então, vizinho. Então, você também tem. Então, gente, olha que bênção você vai fazer para as pessoas, você vai dar solução para o problema de gordura, o problema de obesidade, de quanta coisa você pode ajudar, tá? Então, isso daqui, olha, você tem obrigação disso, é obrigação com a humanidade. Você também é responsável, tá? E obrigado, querida. Obrigada. Você é ótimo. Um beijo para você. Vocês são os amores. Obrigado, @BacCast. Backcast. Tchau, obrigada. Tchau.